que por causa da desobediência ao Senhor, por causa do afastamento de Deus, o povo de Deus começa a empobrecer, começa a perder as suas plantações. O povo de Deus começa a ver as riquezas indo embora, as plantações, o gado, a palavra diz que até os jumentos, tudo que eles plantavam, tudo que eles produziam, tudo que eles criavam, vinha um inimigo, vinha um exército de midianitas e saqueava aquilo tudo, tomava aquilo tudo, trazendo um problema financeiro, um problema físico, um problema psicológico, um problema espiritual muito grande. Naquela época ainda não havia reis em Israel, somente juízes, pessoas sérias que julgavam pequenas causas ali. E a palavra, esse texto diz que durante 7 anos, meu irmão, 7 anos não é pouco tempo. Durante 7 anos Israel sofrendo, por quê? Porque se afastou de Deus, porque desobedeceu a Deus, havia fome, havia um inimigo estratégico, havia um inimigo de exército grande que vinha, que tomava tudo, que roubava tudo. E o povo estava desesperado, o povo estava sem recurso. O texto diz que eles estavam construindo buracos, cavernas nas montanhas, fortalezas nas rochas, para se esconderem quando o inimigo vinha. Vinha como um gafanhoto numa velocidade tremenda e saqueava tudo que eles produziam. Pensa num momento difícil, pensa num desespero, meus irmãos. Desespero total. Mas diante desse quadro de desespero total, Deus encontra alguém ali disponível. Aleluia. Veja bem que esse disponível nesse texto, esse alguém disponível era Gideão. E veja que o disponível nesse texto não é alguém que estava à toa, sem nada para fazer. Era Gideão que estava ali salvando o trigo para alimentar a casa do seu pai. O texto diz que Gideão estava embaixo daquela árvore, dentro de um lagar, dentro de um tanque de prensar uvas. Mas ele estava trabalhando o trigo que ele salvou, o trigo que ele conseguiu salvar, e possivelmente ele estava dentro daquele lagar para se esconder dos midianitas. Pensa bem, era um trabalho difícil. Lagar não é um lugar de trabalhar trigo. Lugar de trabalhar trigo é a eira. O lagar é um lugar de prensar uvas, é um tanque grande, fechado, né, inclinado. E era um trabalho difícil e Gideão estava ali. Diante de toda essa dificuldade, muitos estavam se escondendo, muitos estavam nas cavernas, e Gideão estava ali, mas ele estava disponível para quê? Para salvar a sua casa, para salvar a casa do seu pai, para salvar aquele trigo, para trabalhar aquele alimento, para ser mais estratégico que o inimigo. Ele estava disponível para Deus. E o Senhor encontrou Gideão, filho de Joás, malhando trigo dentro daquele lagar, dentro daquele tanque. Então Deus manda uma mensagem para Gideão. Deus diz para Gideão que tinha uma missão para ele. E que Deus queria e iria fortalecer Gideão para aquela missão. E o anjo de Deus disse a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Em outras versões, o Senhor está com você, poderoso guerreiro.
promessa de Deus, aleluia. Todos nós gostaríamos de ouvir essa promessa: o Senhor é contigo, ô Vitória, ô irmã Glória. Como é bom ouvir essa promessa, né? O Senhor é contigo, guerreiro valente. Todos nós gostamos de ouvir a promessa do Senhor. E Gideão olhou para o anjo e disse: Senhor, se o Senhor diz estar comigo, por que nós estamos passando essa dificuldade toda? Por que nós estamos padecendo na mão do inimigo dessa maneira? Gideão começa a questionar Deus. Irmão, isso é natural. Quando a dificuldade é muita, quando a coisa é difícil demais, nós começamos a falar: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Por que isso acontece comigo? Por que está assim? Gideão não fez nada de covardia ou de incredulidade. Não, ele começou a questionar Deus: Senhor, se o Senhor diz estar comigo, por que então tanto sofrimento? Mas, porém, diante de tanto sofrimento e de um inimigo habilidoso, de um inimigo cheio de estratégia, Gideão, ele cria uma estratégia para salvar, uma estratégia para salvar aquele alimento, para salvar aquele trigo. De qualquer forma, Gideão conseguiu colher aquele trigo e guardar em algum lugar e depois trabalhar aquele trigo dentro daquele tanque, debaixo daquela árvore, com um esforço muito grande, com um esforço tremendo para salvar aquilo ali das mãos do inimigo e alimentar a sua família. Vimos aqui que Gideão não se entregou à circunstância, Gideão não se entregou às habilidades do inimigo, Gideão criou a sua própria estratégia, Gideão tinha as suas próprias habilidades. Habilidade de salvar, habilidade de sobreviver. Quantos de nós não estamos que criar estratégias nesse período que nós estamos passando? Quantos de nós não precisamos de habilidade para poder superar tudo o que está acontecendo hoje nos nossos dias? E eu tenho certeza que essas habilidades de Gideão, assim como as nossas habilidades nos nossos dias, alegram os olhos de Deus, alegram o coração de Deus, porque o Senhor escolhe aquele que está disponível. Como eu disse, não é aquele que está à toa, aquele que está disponível a criar estratégias, a colocar as suas habilidades em prol da missão do Senhor, da obra do Senhor, da vontade do Senhor.